Fala galera, tá começando mais um episódio do Pode Prevenir, o podcast que cuida de você, da sua família e das suas conquistas. E hoje, continuando a nossa série de episódios sobre a NT, as normas técnicas do Rio, nós vamos falar sobre a NT número 205, que é a NT de sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro de segurança do trabalho e estou aqui com a Mariana Machado, popularmente conhecida como Mari, quase que eu esqueço. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou arquiteta e urbanista, trabalho com prevenção contra incêndio há 3 anos e vamos para mais um episódio dessa saga de notas técnicas, né? Estamos falando das 4 principais notas e vamos lá. Isso aí, a gente está falando das 4 principais notas que já podem ajudar aí quem é projetista, quem quer começar na área, a entender um pouquinho da área de prevenção contra incêndio. E a gente vai falar da nota que tem como objetivo sinalizar realmente para uma, enfim, para um incêndio, para um sinistro no momento de pânico. Ela garante que você não vá correr para a direção errada ou também mostra onde estão os equipamentos que precisam ser usados. Também funciona ali para que você possa saber algumas instruções. A gente vai falar muito sobre isso, talvez questão de lotação também, de quantidade máxima de pessoas. E para começar falando um pouquinho sobre sinalização, Mari, existem vários tipos de sinalização, não é isso? Sim, vários tipos de sinalização, cada um correspondente, cada um tem a sua função, né? Então, a gente tem a sinalização de alerta, que são aquelas placas que vão sinalizar de fato onde tem um risco de explosão, um risco de choque elétrico, risco de incêndio. Então, é de fato uma sinalização de alerta, né? Tem a sinalização também de equipamentos, que mostra onde tem um dispositivo preventivo. Então, onde tem um extintor, tem que ter uma placa dizendo que ali tem um extintor. Onde tem um hidrante, tem que ter a placa dizendo que ali tem um hidrante. Então, a sinalização de equipamentos serve para isso. Onde tem um dispositivo preventivo, ele tem que estar acompanhado de uma placa, né, que é essa sinalização. Tem a sinalização de orientação e salvamento, que são aquelas verdes, né, que indicam as rotas de fuga. Então, para onde você vai? Se precisar sair, né, se precisar sair de uma edificação por algum motivo, né, no caso, a gente está falando aqui de incêndio, então aconteceu alguma coisa, tem que ter uma placa indicando a saída. Então, tem as setas, tem aquela saída de emergência, enfim. São as placas que vão te orientar, de fato, a saída mais próxima para você ir para um local com segurança. E a sinalização de proibição, que de fato proíbe ações que podem causar algum acidente ou aumentar um incêndio. Então, exemplo, perto de uma central de gás, você tem ali a placa de proibido fumar. Sim. Né? Então, isso é um exemplo de sinalização de proibição. E no caso de incêndio, você tem a placa ali no elevador dizendo que é proibido você utilizar o elevador em caso de incêndio. Então, tá aí para ajudar a gente também a não cometer nenhum erro no caso de um incêndio. Então, esses são os tipos de sinalização que a gente tem. Perfeito, Maria. É importante falar também que assim, o pessoal a sinalização ela realmente é para ser óbvia, né? Muita gente fala sobre isso, né? A sinalização é óbvia, então eu escuto muito é assim, aqui só vai trabalhar quem conhece o lugar. Mas a sinalização ela é feita para um momento de pânico, de sinistro, onde você não está ali com a tua faculdade mental funcionando 100%, quando tem uma visita, quando tem alguém que não é dali, ou até para o caso de um salvamento. A gente pode ter a necessidade de entrar ali, de repente, um bombeiro e ele precisar se locomover ali sem conhecer a edificação. Então, a sinalização ela não pensa só em quem está ali habitando o local. É, E também essa sinalização, eu sei que até eu já ouvi falar de acontecer, né? Mas assim, tem gente que, por exemplo, imprime, né, da norma, imprime de um site e coloca na parede. É, Eu posso fazer isso? Existe um padrão de simbologia? Eu posso escrever da minha forma? Como é que é isso? Não, Kleber não pode fazer isso de forma alguma. Não é seguro, não é eficiente. Então, no caso de incêndio, isso pode não funcionar, né? Apesar de ser ali
uma ação que, de repente, a pessoa ela considera que é mais rápida de ser feita, mais fácil, né? Vou Mais imprimir, barato. mais barata. Então, o que é mais prático, as pessoas costumam ir por esse caminho, mas pode ser, como eu chamo, um tiro no pé, porque pode não funcionar, né? Então, as placas, elas são normatizadas, devem ser seguidos os símbolos, as representações, os tamanhos, os distanciamentos, de acordo com as normas, né? Então, aqui a gente está falando da NT 205, mas também tem a NBR, que é 16820 de sinalização de emergência. Então, a gente precisa estar atento a isso. Não pode ser de qualquer tamanho, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter, tem que seguir esses padrões, né? Tem que ser normatizado. Perfeito. E isso é até curioso porque, óbvio que eu não vou falar o nome, né? Perdão. Mas eu já vi em lojas grandes, assim, que vendem materiais de construção, normas, placas fora da simbologia padrão, fora da norma. Isso é curioso. E em relação ao tamanho, a gente sabe que quando a gente vai buscar essa sinalização no mercado, a gente encontra tamanhos diferentes, né? E o que você tem para falar em relação a essas dimensões? Sim. Cada tipo de sinalização que a gente comentou, a sinalização de alerta, de equipamento, de orientação e salvamento, de proibição, tem tamanhos diferentes, tem cores diferentes, então elas são aplicadas em locais diferentes, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. As placas, elas não são todas iguais. A gente tem ali uma placa triangular, uma placa retangular, uma placa que é mais quadradinha, enfim. Então, são vários tipos de sinalização, várias placas, vários tamanhos diferentes. Então, isso está em norma. Também tem as dimensões, a espessura, tudo direitinho na norma, que também está em cada norma do estado, né? Que a gente está falando da NT, mas também tem na IT. Em outras notas técnicas de outros estados, isso você encontra na norma. E é muito importante ser seguido. Isso também consta em projeto. Então, no projeto, a gente já considera ali o tamanho correto, já informa o tamanho correto, já informa a altura que deve ser instalada, já informa as cores, tudo que precisa ser seguido de forma correta. Não, perfeito. E a gente falou sobre o projeto também quando a gente estava falando da 201, né? Da NT da semana Extintores. passada, de extintores. E é importante isso, né? É, o projetista ele é responsável por deixar claras essas informações para quem for utilizar o projeto. E tá, você falou que tem várias dimensões para vários tipos. E em relação aos locais de aplicação, Tá. né? Eu preciso ter algum cuidado com isso? As placas a serem utilizadas, elas variam de acordo com o ambiente. Variam até de acordo com a necessidade de sinalização de cada ambiente. Então, a gente precisa dar uma atenção especial ali para os locais que têm um risco específico, como, por exemplo, subestações, centrais de gás, né, GLP, salas de geradores, que a gente utiliza muito a sinalização de alerta, mostrando que ali tem um risco, que você tem que ter uma atenção quando estiver perto desses locais. E também áreas de uso comum, principalmente circulações e escadas, né, que é por onde as pessoas passam para deixar uma edificação. Então, em uma circulação, né, um corredor, a gente precisa ter a, a sinalização de orientação e salvamento dizendo onde é a saída mais próxima, indicando o local de saída de emergência, qual é a saída mais segura e principalmente em escadas. Escadas também têm que ser sinalizadas. E quando a gente entra numa escada, num momento de desespero, a gente precisa tomar mais cuidado ainda, porque tem os degraus. Então a sinalização está ali para ajudar a gente a evitar acidentes, né, para indicar onde que tem um degrau, se é descida, se é subida, se é para a direita, se é para a esquerda, para cima, para baixo, enfim. Então, a gente precisa ter a sinalização nesses locais. E eu penso que também tem que ter um cuidado com os locais de reunião de público, que Sim. é um termo até utilizado nas normas do Corpo de Bombeiros, como cinemas, auditórios, salões de festa, que são locais que tem muita gente, né? Você vai estar ali, às vezes, com mais 100, 200 pessoas, e pensa em um momento de incêndio, um momento que você precisa sair dali de forma rápida e segura. Esses locais também têm que ser muito bem sinalizados, né? Tem que ter as placas orientando a saída e pensar também que você não vai sair dali sozinho, né? Tem uma multidão ali para sair junto com você. Então, tudo isso é considerado e é isso. Perfeito. E
Quando você fala sobre essa questão da reunião de público, né? E aí remete muito, a gente sempre lembra muito do caso da Boate Kiss, né? Que parece que o que piorou ali, né? O que causou a catástrofe foram dois fatores, né? A sinalização, que não indicava corretamente. Parece que teve uma questão também com a saída de emergência e a questão da lotação, né? Sim. Lá, por exemplo, lá tem um cálculo do bombeiro que diz que a lotação seriam 691 pessoas e estima-se que tinha entre 1.000 e 1.500 pessoas. Como é que funciona essa questão da lotação? Isso, como é que assim? Outro dia, curioso, que um condomínio teve uma questão dessa, né? Inclusive foi no meu condomínio, não vou falar o nome, mas perguntaram sobre isso, né? Qual era a limitação do salão de festas. E aí o síndico falou assim: a limitação é a quantidade de cadeiras que tem lá. Eu falei, cara, mas assim, tá, limitação é a quantidade de cadeiras, e se eu botar cadeira a mais, né? Então, como é que funciona essa questão da limitação, da sinalização quanto a isso, para que isso fique claro? Para edificações que desenvolvam essas atividades como casa noturna, boate, similares, tem que ter uma placa na porta, né, no principal acesso, indicando a lotação desse local, né? Então, isso é passado pelo Corpo de Bombeiros, deve ser aprovado, né, essa lotação. Isso precisa ser seguido. O estabelecimento ele tem que respeitar a lotação daquele espaço. Então, tem que ter uma placa no principal acesso. É uma placa em tamanho A3. E o tamanho A3 é um pouquinho maior do que o A4, né? Que é essa folha ofício que a gente costuma utilizar. Sim. É o dobro do A4. Então, é uma placa maior indicando a lotação. Ela deve ser afixada em formato paisagem. E isso está na norma. Isso deve ser seguido. Então, para a gente saber a lotação de forma segura, né? Que as pessoas possam utilizar esse espaço, que elas possam frequentar de forma segura, a gente precisa respeitar essa lotação. E para a gente saber qual é a lotação, ela tem que estar indicada na placa. Tá, perfeito. E um ponto interessante que eu queria trazer aqui, que também é muito perguntado, muito questionado, é em relação à localização, tá? Como que é definida essa localização em projeto? E aí também já queria fazer uma segunda pergunta. É muito comum na hora da execução algo ali ou atrapalhar essa instalação da sinalização, ou até assim, na hora ali você vê que, pô, seria legal se eu colocasse 1 metro mais para o lado, 1 metro mais para a esquerda, porque tem uma estante nova, tem um armário novo, tem um forro de gesso, tem, enfim, alguma questão. O que você recomenda? O que você fala pra gente sobre isso? Então, a localização das placas, né, da sinalização, ela é feita consultando ali a norma. Então, eu penso que o projetista ele tem que projetar olhando a norma. Respeitando os critérios estabelecidos por norma, mas pensando aqui na sinalização mesmo, é olhar para os locais de risco específico, entender que ali pode ter ali um risco maior para a pessoa que está perto, entender que ele vai ter uma sinalização de alerta. E agora, quando a gente fala sobre sinalização de salvamento, né, de orientação e salvamento, deixar mais próximo das saídas. Então, tem uma porta, coloca uma sinalização ali, né, dizendo que tem uma saída. Então, às vezes a gente olha só a norma ou então só tem o achismo. Eu penso que se a gente juntar um pouco da nossa até intuição com a norma, a gente consegue ter um bom projeto. Então, viu que tem uma porta, coloca ali a sinalização, né? Viu que tem uma escada, coloca a sinalização dizendo degrau para baixo, degrau para cima, né? Porque isso vai ajudar a pessoa que vai estar ali no desespero, saindo, às vezes correndo, né? Então tem que ter essa sinalização. E eu penso que tudo isso deve sim seguir a norma, mas também ser considerado o layout que a gente fala, a disposição ali dos móveis no local. Como você falou, às vezes tem uma prateleira, às vezes tem uma estante, né? Às vezes tem um forro. O que eu faço? A gente precisa considerar isso no projeto também. Precisa entender, principalmente em lojas, né? Até em mercados, que a gente sabe que vai entrar muita coisa ali, não é só um espaço vazio. A gente não pode olhar para o projeto como um espaço vazio. A gente precisa entender
o que que vai ali dentro, o que precisa ser utilizado. E quando a gente posicionar as placas, né, que são as sinalizações, a gente precisa considerar tudo isso. Então, eu não posso colocar, de repente, numa parede que depois vai entrar uma estante na frente, aí eu não consigo ver a placa e não vai adiantar nada, Perde né? a função, né? Exatamente. Não, legal, é importante falar sobre isso porque eu penso que tem que ser você trabalha com a norma ela é muito importante, ela tem que ser seguida à risca, mas ao mesmo tempo, assim, existe uma adaptação que a gente precisa fazer para cada local. Sim. Então a gente não pode nem só sentar ali atrás de um documento, atrás de um papel, ler uma norma e colocar aquilo, como também a gente precisa imaginar como vai ser no local, isso que você falou, né? Esse exercício de você se imaginar aquele local e falar, cara, qual é a melhor sinalização que eu posso fazer para tirar uma pessoa em segurança aqui de dentro, que é o maior objetivo. E isso, quando é feito em conjunto, fica muito bom, né? E aí, quando eu tenho esses casos, por exemplo, entrou uma estante aqui e eu tinha uma sinalização aqui. Eu posso mover essa placa um pouco mais para o lado, eu posso mover essa placa 2 metros para frente, eu posso verificar qual é o melhor local. Sim, contanto que esteja de acordo ali com os critérios estabelecidos em norma, não esteja fugindo do que a norma pede, você pode fazer isso. E eu acho que é até uma questão de bom senso, né? A gente precisa entender que nem tudo que está ali no projeto, centímetro por centímetro, vai dar para fazer no local, porque a gente encontra esses empecilhos, a gente encontra essas mudanças de móveis, enfim, de coisas que acabam entrando depois, né? Então, a gente precisa sim considerar essas alterações. Perfeito, excelente. É, Eu anotei alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ler, que eu acho que é documento Sim, de apresentação do sistema, é isso? sim, exatamente. Perfeito, eu não É, consigo entender minha própria letra. não, eu entendi. Quando a gente fala de um projeto que vai ser analisado pelo Corpo de Bombeiros, quando a gente faz o projeto da sinalização, a gente precisa apresentar as plantas baixas, né, que é de fato o desenho. A gente precisa apresentar o memorial descritivo com as especificações. Então, a gente está aqui falando de sinalização, mas se pegar para olhar a norma, tem muitas tabelas com muitas dimensões e cores, e espessuras e, enfim, distanciamentos, que a gente não consegue nem entrar em detalhes aqui, porque, enfim, é muita informação de fato e ela está muito bem organizada na norma. Então, a gente precisa apresentar um memorial descritivo com essas especificações e também um quadro resumo, que é um quadro quantitativo, onde a gente vai dizer qual é o tipo de placa, quantas placas devem ser compradas para instalar no local, né? Então, e aí a pessoa vai olhar esse quadro, vai olhar para o projeto e vai ver, não, beleza, eu tenho que comprar 5 placas de saída direita, 5 placas de saída esquerda. Então, a gente precisa informar também através de um quadro resumo, que é esse quadro quantitativo, para a análise do Corpo de Bombeiros e posterior entendimento da pessoa que vai instalar essas placas. Ah, perfeito, Mari. E aí a gente trouxe essa questão a gente falou sobre essa questão, de repente, da placa que vai um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro. E eu trouxe aqui também na 16820, na NBR, tem a questão dos níveis, né? Ela fala que para mim que tem 3 níveis de instalação: superior, intermediário e inferior. E aí ele está na norma, né? Para quem quiser consultar direitinho, o inferior ele fala que está entre 25 centímetros e 50 centímetros, né? Meio metro. As que forem de nível intermediário está entre 1,20 e 1,60. E as de nível superior acima de 1,80. E, enfim, a orientação sobre essa instalação está no nível superior, intermediário ou inferior, está na NT também, né? Sim, isso é muito importante. Não somente onde você vai colocar ali no sentido de, eu tenho uma porta, vou colocar aqui a placa, mas qual é a altura? A pessoa que está um pouquinho mais longe, ela vai conseguir enxergar essa placa, sabe? Então, cada sinalização ali tem a sua função, claro, então também tem a sua altura, né? O que é mais funcional? O que é melhor para a gente posicionar, né, em determinada altura para conseguir enxergar? Então, tudo isso a gente considera também e está em norma. Perfeito. Ainda bem que tá em norma, né? Porque tem lugar que a gente entra e as placas estão assim, né? É, Parece até que estão fazendo um gráfico é verdade. gráfico de ações, assim. Aham. Tá, e eu também não posso utilizar qualquer material, né? Para Não, fazer essas placas. não. Assim como você não pode imprimir e colar ali na sua folhinha, seu papel ofício,
O material, ele também é normatizado, então não pode ser qualquer material. Tem que ser um material que é resistente a chamas, a intempéries, limpeza, névoa salina, fotoluminescência. Então a gente precisa considerar toda essa resistência, né? Tem que ser um material resistente, porque vamos pensar que acontece um incêndio, tem muita fumaça, tem fogo, a placa ela precisa resistir a isso, né? Então não pode ser uma placa muito frágil, que você vai instalar, ela vai de repente cair, ou daqui a pouco ela vai começar a apagar, né? Igual alguns documentos, mas enfim. Tudo isso é considerado, então tem que ser um material especificado em norma. Legal. E tem até uma dica, né, que a gente conversou com fornecedores de sinalização. Sim. E aí eles já adiantaram que de antemão, se ela tem menos que 2 milímetros, ela não passa por todos os testes. Então, tem sinalizações com menos de 2 milímetros, tem alguma coisa errada. E é comum a gente ver aquelas sinalizações que tem 1 milímetro, que são muito flexíveis até e Uhum. tal. E, assim, essa sinalização ela não passa nesses testes de resistência mecânica, de abrasão e tal. Pelo menos 2 milímetros para passar no teste. E em relação à manutenção dessas placas, como que eu faço? O que eu preciso seguir? Tá, as placas elas devem passar por inspeções periódicas. Então, desde a limpeza até a substituição por uma placa nova, se necessário. Se você vê que a placa já não está mais novinha, né, daquele jeito que a gente via lá no início, que não tá legal de enxergar, que não tá mais brilhando, né, que é a questão da fotoluminescência. Então, a gente precisa substituir. Então, essa inspeção ela deve ser feita sim. Então, sempre limpar, às vezes muita poeira, né, enfim tudo que possa atrapalhar a visualização dessa placa, a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre manter ali a placa limpa e também verificar, porque às vezes a gente precisa de fato substituir a placa. Então ela deve ser feita essa manutenção. Perfeito. E é legal falar sobre essa fotoluminescência que a sinalização ela deve também ser capaz de indicar na ausência de luz, né? Então, assim, não só eu ter a sinalização corretinha, como eu ter essa sinalização com essa fotoluminescência. E para quem não sabe o que é fotoluminescência, ela tem uma pigmentação que ela brilha no escuro. Basicamente é isso. E é Sim, importante que ela tenha essa capacidade de brilhar no escuro, porque caso a gente tenha ausência de luz, ela funciona junto com um sistema que a gente vai falar na semana que vem, que é a de iluminação de emergência, né? Eles funcionam muito bem juntos, que é a NT206. E aí, esse sistema junto, ele precisa ser capaz também de sinalizar na ausência de luz. exatamente. Não funciona uma placa que ela não tem esse brilho, né? Não brilha no escuro, melhor dizendo. Então, não somente o material a gente precisa observar e seguir a norma, mas também as informações que tem nas placas. Então, toda placa ela tem que ter alguns critérios que são estabelecidos também em norma, como a identificação do fabricante, né, que o nome, o CNPJ ali do fabricante, a intensidade luminosa, o tempo de atenuação, entre outros critérios que estão ali na norma para todo mundo que quiser olhar. Então, assim, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser qualquer material, não pode ter qualquer informação. Tem que seguir certinho, até para passar por esses testes para funcionar. Então, no caso de um incêndio, muita fumaça, tá escuro, como é que eu vou ver a placa? Ela precisa estar ali, ela precisa brilhar, porque se ela não brilhar, a gente não vai conseguir enxergar, até por conta da fumaça e da ausência de energia, né? Ela vai funcionar, né? Legal, Mário, muito, muito bacana você trazer esses critérios também, né? Porque, assim, é, além de seguir tudo isso, eu também preciso. A norma também me garante isso, né? Você vê que é uma questão de segurança. Esses itens que você falou, que são relacionados à fotoluminescência dela, né? E também esses dados que precisam estar na sinalização são muito importantes. Também é Sim, muito comum, infelizmente, a gente achar por aí sinalização que não tem, que não atende esses critérios. E é uma questão de segurança, né? Porque acaba que a gente só vai descobrir que a sinalização não é de boa qualidade no dia que a gente tiver um sinistro, tiver uma ausência de luz e, infelizmente, sei lá, tiver um óbito, tiver uma catástrofe, para descobrir que aquela sinalização não funcionava. Então, a garantia que a gente tem é isso, né? É atender esses requisitos. E, Mari, foi mais uma vez
É incrível ter você por aqui. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Você pode me ajudar a contar isso? Acho que nós passamos por tudo ali tudo que tem ali na norma, né? Que a gente possa trazer de forma resumida e relevante também para o pessoal. Acho que a gente conseguiu resumir bem as informações principais, as informações relevantes. Então, eu acho que ficou bem resumido, ficou bem explicado. É legal, que bom. Então, assim, para quem quer entender um pouquinho mais, para quem também projeta, né, ou para quem quer começar a projetar, a gente já fez aí o resumo da NT201, fez agora um resumo legal da 205. Então já está começando a preparar esse kit de ferramenta. Na semana que vem a gente vai trazer a 206, Isso, certo? A certeza. certíssimo. Né? Então, Mari, quer agradecer? Quer Eu quero se despedir? agradecer, dizer que estamos aí caminhando para o final, né, da nossa saga de notas, terminando a metade, na verdade, né? E falar para o pessoal que quer projetar, que está aprendendo sobre prevenção contra incêndio, que é super importante ter o entendimento dessas normas, principalmente essas 4 que nós vamos falar aqui nessa saga, né? E que já são de um conhecimento absurdo, você já vai conseguir projetar, você já vai conseguir sair do zero para um projeto completo. Então, continuem conosco, tá? Acompanhem os próximos episódios. Nós vamos falar da NT206, de iluminação de emergência. Então, fiquem com a gente, que vai ser bem bacana. Sensacional. Eu espero vocês na semana que vem para falar da 206 sobre Isso. iluminação de emergência. Por favor, eu esqueci de novo de pedir para curtir, para comentar, né? Isso. Para, enfim, divulgar para quem você conhece. Isso é uma questão de segurança. A gente está trazendo aqui os pontos mais importantes da nota. Então, ajuda quem é gestor, ajuda quem é síndico, ajuda muito quem quer fazer projeto, quem é engenheiro. Agradeço a vocês pela disponibilidade. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. Isso, mandem suas dúvidas. Mandem suas dúvidas também. Que na semana que vem a gente tá de volta com a NT206. Isso. Valeu! Tchau, tchau.